meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebrando o 10º domingo do tempo comum, esse tempo em que Jesus vai nos ajudando no discipulado. O evangelho de hoje começa com o chamado de Mateus. Mateus, que era cobrador de impostos, estava sentado na coletoria de impostos. E os cobradores de impostos no tempo de Jesus não eram bem vistos. Hoje também não, mas no tempo de Jesus também não era, né? Por quê? Porque eles tiravam o muito, né, daquelas pessoas, tiravam pouco daquelas pessoas para dar para o império. E sempre de forma injusta. Então, eles eram uma classe que excluída, da mesma forma dos pecadores, das viúvas, dos órfãos. Então, só que Jesus, o evangelho vai dizer, Jesus passa, Jesus olha, Jesus viu Mateus, Jesus olha para Mateus e chama, segue-me. E a partir dali ele tem a mudança de vida. A partir dali ele não só faz uma mudança de vida, mas ele troca de mesa. Ele deixa a mesa da coletoria de impostos e assume a mesa onde ele está com Jesus, onde ele está sentado com o Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que tomar primeiro um cuidado com essa primeira questão do evangelho, que é o olhar. O nosso olhar para as pessoas, ele sempre tem um significado. A gente pode olhar para a pessoa com ternura, a gente pode olhar para a pessoa com carinho, mas a gente também pode olhar para a pessoa com ódio, com rancor e com tudo que há de ruim. E muitas vezes nas nossas relações o que a gente encontra é isso. O nosso olhar sempre tende a ver o que há de ruim nos outros. A gente está sempre com o olhar de querer julgar os outros. Porque quando a gente fala do nosso pecado do julgamento, todo mundo vai levantar a mão, porque todo mundo passa por esse problema. Porque a gente está o tempo inteiro olhando para os outros e julgando a vida dos outros. A gente nunca consegue olhar e ver o que tem de bom na vida do outro. Nunca consegue enxergar o que tem de bom. E foi o que Jesus fez com Mateus. Se a gente passasse por Mateus ali, ia ver que era um cara ruim. Um cara que estava fazendo um ofício ruim. E Jesus enxerga o melhor nele. E é a partir daí que a gente vê a conversão de Mateus. Mateus não foi chamado porque já estava convertido, porque era perfeito, porque era santo. Não, ele, por ser chamado, se converte. Às vezes na vida de fé a gente acha que primeiro tem que estar convertido e pronto, para depois estar no caminho de Jesus. Não é assim. Primeiro ele chama, e depois a gente vai vivendo um caminho de conversão. Porque Jesus não veio para chamar os justos e perfeitos, mas os pecadores. Nós aqui temos que ter a consciência de que nós somos pecadores perdoados por Deus, e não justos. Somos pecadores perdoados por Deus em busca de sermos justos, em busca de sermos santos. Porque a igreja é esse lugar. A gente não pode ter a pretensão de se sentir os justos que olham para a vida do outro e julgam a vida dos outros. É por isso que Jesus está dizendo, eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque muitas vezes a gente vai viver uma vida cristã em que a gente vai fazendo sacrifícios a Deus, vai oferecendo sacrifícios a Deus como uma espécie de bater metas, a meta da salvação, a meta da santidade, mas esquece que a gente está atropelando um caminho. Esquece que a gente está atropelando o outro. Então hoje a gente tem que se perguntar, como que eu tenho olhado para a vida do outro? Como que eu tenho percebido, enxergado o outro na minha vida? Porque a gente não se olha, a gente não se enxerga. A gente quando olha para o outro é sempre com olhar de julgamento. E que é uma coisa simples. Na nossa vida, nas nossas relações, a gente convive com pessoas que vão conquistando as coisas. Tem aquela pessoa que está ali na dificuldade, batalhando para conseguir um emprego. Aí a pessoa consegue um emprego. A gente não consegue se alegrar com o outro, com a conquista do outro. Vocês já repararam como que é difícil a gente se alegrar com a conquista de alguém? A pessoa conseguiu um emprego, eu já fico com o olhar assim. A pessoa conseguiu comprar um carro, eu já fico com o olhar de inveja. O outro que conseguiu um emprego, eu já fico com o olhar assim, olha, não vai durar um mês. A gente sempre faz isso. O outro conseguiu uma conquista, a família está ali, bem, está bonito. Eu vou olhando assim, ó, está muito bem, daqui a pouco vai ter problema. E a gente está sempre com o olhar de julgamento para cima dos outros e querendo o pior do outro, porque a gente enxerga o pior do outro.
A gente nunca enxerga o melhor. Então é preciso que a gente também faça um caminho de conversão do nosso olhar, da forma como a gente percebe o outro. Porque olha os fariseus, eles viram que Jesus entrou na casa de Mateus, e Jesus estava sentado com pecadores, estava sentado com cobradores de impostos, e o pessoal lá fora falando assim, ó, o seu mestre senta com pecadores? O seu mestre senta com esse tipo de gente? E às vezes é assim que a gente olha para Jesus hoje, que Jesus, ele está junto desse tipo de gente. É esse tipo de gente que está na igreja? É esse tipo de gente que está querendo servir a Deus? Ou seja, a gente se olha no lugar dos justos, que não precisam de conversão, que não precisam de confissão, que não precisam do perdão de Deus. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude, porque esse tipo de atitude é o que mais nos afasta de Deus. E tem muito cristão que acha que é assim que está certo. Aqui a gente tem que ter consciência que a gente precisa mais de Deus. O médico, como ele disse ali, ó, ele vem para quem precisa. Nós estamos aqui porque a gente tem que ter consciência que a gente precisa da misericórdia de Deus. Deus não é um vingativo. Deus não é um julgador de tudo, numa forma ruim. E aí quando a gente fala de misericórdia na igreja, sempre sai da nossa boca, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Esse Deus é justo, ele é cheio de maldade na nossa boca. A gente sabe que Deus é justo, mas toda vez que isso sai da minha boca, é sempre com um tom de julgamento. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Porque eu quero o quê? O mal do outro. Eu quero a queda do outro. Eu quero a condenação do outro. Então, quando a gente age assim, a gente não adianta oferecer sacrifícios a Deus. Não adianta você oferecer suas orações a Deus. Não adianta você passar o dia inteiro em oração, em adoração a Deus, se você age assim. E às vezes a gente está vivendo um cristianismo assim, que a gente vai oferecendo sacrifícios, a gente vai fazendo esforço, a gente vai buscando nisso e naquilo. Aí quando a misericórdia de Deus nos é pedida, para você olhar para o outro com misericórdia, para você enxergar o melhor das pessoas, para você lá na sua casa se alegrar com a conquista do outro, com a conquista do seu irmão, você não consegue. E aí do que vai adiantar todo esse sacrifício que a gente faz nessa vida? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Então essa é a primeira consciência que eu tenho que ter. Eu preciso de perdão. Eu preciso de entender que o meu caminho de conversão ele é constante. Mateus não foi chamado porque era santo, porque era bom. Ele se converte no caminho. Mateus era uma das piores espécies que tinha e Jesus chamou ele, porque Jesus enxergou que em Mateus tinha algo de bom. E às vezes na vida a gente também não consegue enxergar que há algo de bom em nós. A baixa autoestima muitas vezes faz parte de nós, da nossa vida. Nunca a gente enxerga que a gente é capaz. A gente às vezes diz, eu não sou digno de Deus. Eu não sou digno de estar na presença. Quem sou eu para estar na presença do Senhor? Quem sou eu para me aproximar dEle? Lembra que primeiro é Ele quem se aproxima de nós, não porque a gente é justo, digno e bom, mas porque a gente precisa. Quando você entender isso, você vai começar a se relacionar melhor nas coisas da sua vida. Porque quando alguém lá na sua casa, seja um filho seu, seja sua esposa, seu marido, seu irmão, quando ele conquistar alguma coisa na vida, você vai ser capaz de se alegrar com ele. E não de ter inveja. Não de desejar que seja algo ruim. A gente vai conseguir se alegrar pelo bem do outro. Porque a gente vive num mundo de tanta competição que a gente quer que todo mundo perca e só eu ganhe. Que todo mundo seja condenado, que só eu seja salvo. Que ninguém tenha o direito a conquistar as coisas boas da vida, só eu. A gente vive num mundo assim, com olhares assim, sempre de condenação e de mau juízo do outro. E o que Jesus quer de nós é a misericórdia. O que Oséias nos falou na primeira leitura é o seguinte, eu quero amor e não sacrifícios. Quando a gente começar a agir assim, a gente vai fazer do nosso mundo um lugar melhor, da nossa família um lugar melhor. Porque a família não pode ser um lugar de competição. Não pode ser um lugar em que eu quero a queda do outro. Eu tenho que me alegrar com a conquista do outro. E sempre enxergar o melhor. Como um pai, uma mãe sempre vai enxergar o melhor do seu filho. Mesmo que seu filho tenha dificuldades na vida.
E é assim que a gente tem que começar a enxergar o próximo. Então, que essa palavra de Deus hoje nos inspire a isso. Porque o nosso mundo está doente, porque a gente não enxerga o melhor do outro. Muitas vezes nossas famílias estão doentes, porque a gente não enxerga o melhor que o outro tem a oferecer. Aprenda a dizer, que bom, meu filho, parabéns. Que bom que você conseguiu um emprego, fico feliz por você. Mas de coração sincero, não de falsidade, não de mentira. Se alegre com a conquista do outro. Mas perceba na sua vida também que você pode melhorar, você também pode conquistar as suas coisas com o seu esforço, com a sua busca. Você também pode se converter a cada dia. Não fique julgando com os olhares e com maldade o que o outro está fazendo, o que o outro está buscando, o caminho de conversão do outro. Busque o seu caminho e busque sempre a partir da misericórdia. Da misericórdia que, ao olhar para nós, quando passou, nós sentados naquela mesa também, na mesa do pecador, na nossa mesa, Jesus olhou e também disse, vem, segue-me. Como chamou a cada um de nós a estar aqui hoje. Por quê? Porque somos melhores de quem não está? Não. Porque a gente tem consciência que a gente precisa. Tem cristão que não tem consciência de que precisa. Tem cristão que não pede perdão a Deus. Tem cristão que não pede desculpa em casa. Que não é capaz de pedir, me desculpa. Porque sempre acha que está certo. Esse tipo de pessoa não vai nunca entender o que é a misericórdia de Deus. Por isso que é possível a conversão. E ela começa lá na sua casa. Quando você faz algo errado e você é capaz de dizer assim, me perdoa. Tem que sair da boca para fora, não adianta ter atitudes. Tem que dizer, me perdoa. Para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, tem que dizer, me perdoa. O que a gente faz é tentar compensar com alguma coisa. Você fez uma coisa ruim para o seu filho, aí o que você faz? Você vai lá e dá R$10 para ele. Para dizer assim, tô pedindo desculpa, mas não fala. Dá R$10, mas não fala. Com a esposa a mesma coisa. Com o marido, chega lá, começa a fazer carinho, aquela coisa, mas não fala que está pedindo desculpa. Não fala. A gente faz isso. Qual é a dificuldade nossa de dizer, me perdoa? Me desculpe. Por quê? Porque a gente se acha justo demais para pedir perdão. A gente se acha forte demais para pedir, me desculpa. Então a gente precisa mudar isso, meus irmãos e minhas irmãs. É por isso que Jesus hoje está nos mostrando que mesmo que a gente faça algo errado, mesmo que a gente seja pecador, Deus olha para nós e diz, vem, me segue. Para que a gente possa olhar para o outro também e entender que o outro tem sempre algo melhor a oferecer. Por isso que ele diz, eu não quero sacrifícios, eu não quero bajulação, eu não quero dinheiro para você dizer que está me pedindo desculpa. Eu quero a misericórdia. A misericórdia supõe você olhar e perdoar o outro, mas também te pedir perdão. É isso que a gente tem que ter nas nossas relações, para tornar nossas relações mais humanas, mais verdadeiras. E sobretudo entender que nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Que o Senhor abra os nossos corações, nos ajude a ser mais misericordiosos e a olhar o outro com mais compaixão, com mais ternura, com mais amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.